No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade na criação da nossa landing page. Como você pode ver nesse vídeo, eu vou alterar algumas coisas. Para você que já está acompanhando, nesse vídeo eu vou adicionar aqui essa opção que não tinha antes no vídeo anterior. Nós vamos criar esse bloco e por último nós vamos criar aqui mais esse bloco. Então se você quer ver como chegar nesse resultado, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso. Já vai deixando seu like. Para você que não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vamos ao conteúdo que realmente é o que interessa. Primeiramente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Rafael e nós vamos dar continuidade na criação da nossa landing page, exatamente no ponto que nós paramos no último vídeo. Então se você perdeu, dá uma olhada aí no card acima. Eu já vou aqui diretamente editar a página, então em páginas aqui, eu vou clicar para editar com Elementor, no caso é essa aqui. E eu já quero falar com você que assistiu o meu primeiro vídeo, onde eu falei que não era possível, diminuir o tamanho aqui da coluna. Eu acabei me equivocando um pouco, eu acabei esquecendo que é possível mudar o tamanho aqui através da seção. Então aqui eu poderia fazer exatamente a mesma coisa sem precisar inserir essa seção interna. Mas foi bom você ter visto, porque em algum momento você pode precisar de uma seção interna. Só que nesse caso aqui, eu vou primeiramente deixar aqui como padrão. Deixa eu só apagar aqui esse número. E aqui é o seguinte, eu vou pegar essa imagem e vou jogar para a minha primeira coluna aqui dessa primeira seção. Então pode ver que ela ficou aqui na minha primeira seção. E vou fazer também com título. Vou pegar aqui o parágrafo, vou pegar aqui o vídeo e por último vou pegar aqui o botão. E aqui agora eu posso vir direto aqui, ó, clicar na seção que pega todo o conteúdo, que eu tenho pintado aqui o gradiente. E agora eu venho aqui e coloco o tamanho. Então olha só, fica essa correção, para você estar fazendo também, se você quiser. Não que aquele modo esteja errado, mas pode ser que você precise daquele modo. Só que nesse caso aqui não precisava. Então é por isso que eu já estou corrigindo e mostrando para você também como deixar aqui mais fácil para você estar diminuindo, sem precisar fazer aquilo que eu mostrei no vídeo anterior. Agora vamos dar início aqui na criação da segunda seção. Para isso eu vou acessar aqui a página novamente do produtor, do produto aqui no caso, E eu, no meu projeto original, eu não pensei em cadastrar essa informação aqui, porém eu parei aqui para analisar e vi que isso aqui realmente é uma chamada, é algo interessante, um bloco importante para estar colocando, principalmente nesse período de quarentena, que pode chamar atenção na questão de aproveitar esse tempo de quarentena para emagrecer em casa. Ou seja, vai pegar na dor muito forte de muitas mulheres e eu considerei incluir esse bloco aqui na nossa landing page e tive que fazer algumas alterações de última hora no projeto original. Então a gente vai inserir esse bloco que a princípio eu não tinha colocado. Nesse caso eu vou voltar aqui para dar início à construção desse bloco. Então vamos seguir o mesmo exemplo que a gente viu no vídeo anterior. Vamos estruturar, depois fazer a estilização. Já adianto que vai mudar um pouquinho aqui as coisas que nós fizemos no vídeo anterior, mas acredito que vai ficar bacana, porque essa informação eu considero importante. No caso aqui eu já posso excluir essa seção, que eu não preciso mais, que agora tudo se encontra dentro da minha seção principal, que tem uma coluna e todo o conteúdo. Então vamos lá, seguindo o exemplo, se eu voltar aqui na página, você vai ver que é mais uma coluna que a gente precisa. Então voltando aqui, clicando aqui, ó, vamos escolher a estrutura da nossa seção, uma coluna, já abriu aqui para nós. E aqui, como sempre, eu vou vir aqui, ó, no menu do Elementor, pegar um título, vou jogar aqui e depois volto novamente e pego um texto. Aqui eu já coloquei. A primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui é pintando essa seção. Para isso eu vou pegar a cor aqui que eu já tenho guardado e eu vou clicar aqui na seção. Lembre que a seção pega todo o nosso conteúdo, que tem uma coluna e pega aqui o texto e o parágrafo. Eu venho aqui no estilo, tem um fundo, vou utilizar o clássico e vou colar o código da minha cor para a gente quebrar aqui esse bloco com uma cor diferente. Então vai ficar assim. Agora que nós estilizamos a seção, vamos estilizar aqui o conteúdo, que no caso é o texto. Então nesse caso aqui o título, eu vou clicar aqui em editar. A primeira coisa eu vou colocar o título que tem lá na página oficial. Eu já copiei o texto aqui, vou colar. Aqui eu já vou passar para a aba estilo, que a gente só alterou o conteúdo. Então agora nós vamos aqui no estilo, pegar a fonte aqui, no caso a cor, eu vou colocar branco.
e vou vir aqui na tipografia e escolher a nossa fonte padrão. Vou colocar a mesma fonte que eu já venho utilizando para seguir um padrão. E também vou aumentar o tamanho. Aqui eu já vou colocar um tamanho de 48. Eu acho que ficou muito grande. Deixa eu colocar aqui 42. Eu vou colocar aqui um 34. Eu acho que ficou bacana 34. Então aqui eu tenho 38, se eu não me engano, nesse título principal. Vamos só conferir para ver. É 38. E aqui a gente diminui um pouco mais, colocando 34. 4 pixels a menos. Você pode ficar à vontade para mexer aqui nas propriedades. Eu não vou mexer em mais nada, vou deixar assim mesmo. Eu vou vir aqui diretamente no texto. Aqui eu já vou pegar o conteúdo do texto que eu já tenho pronto. Só lembrando, tá? Você clica aqui ó, em editar, ele vai abrir aqui do lado esquerdo. Como é texto, eu vou vir aqui, ó, tá no modo visual, vou colocar modo texto. E colo aqui o conteúdo que eu peguei lá da página. Uma vez que eu alterei o conteúdo, eu posso vir aqui em estilo. Eu já vou vir aqui na cor do texto, colocar branco. E também vou alterar a fonte, seguindo o mesmo padrão. Colocar a mesma fonte que eu tinha escolhido aqui para o meu projeto. A princípio é isso mesmo que eu quero por enquanto. Só que como você pode ver, dá para a gente melhorar mais isso aqui. Nesse caso eu vou clicar aqui na seção. Ou melhor, eu vou clicar aqui na coluna. Com o botão direito eu vou duplicar. Ele vai duplicar exatamente o conteúdo que eu tinha. Então nesse caso nós estamos com uma seção e 2 colunas. Porém, eu vou excluir esse elemento. Então, no lápis aqui, botão direito, excluir. E também vou excluir o texto, fazendo a mesma coisa. E agora, o que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó, quando você passa o mouse, vai ficar essa seta aqui para o lado esquerdo e lado direito, onde você pode clicar e arrastar. E aqui você vai definir o tamanho da sua coluna. A minha coluna do lado esquerdo, eu quero com 30% mais ou menos. Para mim tá ok. E aqui para implementar esse título, esse texto que eu coloquei, eu vou retornar aqui nas opções do Elementor. Eu vou vir aqui ó, na opção ícone, clicando e arrastando para essa primeira coluna. Eu vou definir um ícone e aqui eu vou escolher o ícone que eu quero. Nesse caso vai ser uma casa, vou colocar Home aqui. Eu quero exatamente esse ícone aqui da casa. Selecionei, clica nesse botão Insert. Ele vai estar colocando aqui para mim. Aqui na parte de conteúdo eu já escolhi o ícone, o alinhamento já está centralizado. Eu vou vir aqui estilo, eu tenho a opção aqui do meu ícone, e eu vou vir aqui na cor primária, eu vou colocar um branco, e também vou aumentar o tamanho, vou colocar aqui uns 180 mais ou menos, 180, acho que ficou muito grande, vou colocar aqui uns 170. Para mim ficou ok esse tamanho, aí você pode colocar o tamanho que você quiser. Você tem a opção também de rotacionar. Então olha só que bacana. Você pode rotacionar aqui. No meu caso eu vou deixar assim mesmo, tá? Não vou mexer nisso. E também você tem a opção de colocar um hover. Se você quiser colocar um hover, quando passar o mouse, ele vai ficar aqui com a cor que você definir. No meu caso vou deixar assim mesmo, eu vou limpar. A única coisa que eu quero fazer aqui é centralizar esse conteúdo no meio. Então para isso, eu poderia fazer aqui diretamente na coluna, clicando aqui. Layout, alinhamento vertical, poderia colocar meio, ele ficaria aqui no meio, ou se não, eu posso vir aqui na seção toda, que pega todo esse elemento que a gente tem, como ícone, e os elementos aqui da direita também, e eu venho aqui em Layout, eu tenho aqui alinhamento vertical, eu escolho aqui o meio, que vai dar no mesmo. Então nesse caso, eu prefiro utilizar na seção inteira, e esse bloco aqui está pronto praticamente. Porém, a gente tem que fazer algumas alterações que vai envolver aqui a primeira seção, no caso é essa aqui. Nesse caso eu vou clicar. Então agora eu estou selecionando essa seção inteira. E aqui ó, em estilo, divisor de forma, nós aplicamos aqui no inferior, na última aula. Se você perceber, eu tenho aqui as ondas, porém está com a cor diferente. Então eu quero que pegue a mesma cor que eu coloquei nessa seção de baixo. E para isso eu preciso vir aqui nessa opção, além das configurações que eu tenho aqui, eu posso também definir uma cor, que é exatamente a mesma cor que eu tenho que pegar dessa minha seção que eu tenho aqui abaixo. Eu já tenho copiado aqui a cor, então nesse caso eu vou abrir aqui, colar a cor, e olha só que bacana, já vai pegar exatamente e encaixar aqui os elementos, pegando a cor tanto da nossa seção e tanto aqui da curva que ficou com uma cor diferente. A gente colocou a mesma cor da nossa seção de baixo, dando esse efeito aqui
conforme você está vendo. Uma dica que eu quero passar para você rapidamente é que perceba que eu estou copiando a cor aqui em um bloco de notas que eu deixei aqui separado. Mas se você quiser salvar isso aqui no seu projeto, você pode clicar aqui, ó, adicionar a cor escolhida, que ele vai aparecer aqui. Então pode ser uma função que vai te ajudar bastante para você não ter que ficar copiando e colando. Você pode adicionar aqui na paleta de cores do Elementor. Então aqui já ficou mais interessante, eu posso fechar. Aqui você pode perceber que está muito grudado aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui o painel. Então ficou muito grudado aqui. Eu quero distanciar toda essa seção que eu criei para dar um espaço maior. Então nesse caso eu posso vir aqui, abrir aqui o painel. Na minha seção que eu acabei de criar, que foi essa aqui, vamos vir aqui avançado. Aqui você vai ter que utilizar o padding para dar o espaço interno, porque se eu utilizar o margin aqui, ó, eu vou só fazer para você ver, colocar 60, por exemplo. Ele vai dar a margem externa e vai ficar esse branco aqui e não é o que você quer. Então nesse caso eu vou apagar aqui, eu vou vincular novamente, deixar assim do jeito que está. Aqui eu preciso trabalhar com o padding de cima e embaixo. Nesse caso eu tenho que desmarcar essa opção, pegar aqui o superior, eu vou dar uns 60 pixels para cima, e inferior eu vou dar 60 pixels também, igualando assim, ficando com um visual padronizado, 60 para cima, 60 para baixo. E aqui você já pode ver que mudou a cara da nossa landing page. Temos a primeira seção, temos aqui agora essa quebra, né, com essas ondas, esse botão aqui destacando e agora uma chamada aqui, um bloco importante para quando a pessoa for ler, a pessoa que está interessada no produto, para a gente conseguir realmente bater na dor dela com esse bloco aqui que a gente adicionou. Então ficou bacana, eu gostei aqui já de como está ficando. Porém, eu vou fazer um ajuste aqui que vai mexer nessa questão. Se você gostou dessa onda, você pode deixar. Mas aqui no meu caso, eu vou clicar aqui na primeira seção. Aqui ó, no divisor de forma inferior, eu vou alterar isso aqui. Vou colocar pirâmides, se eu não me engano. Então tá aqui ó, pirâmides. Aqui você pode ver que já alterou um pouco. E aqui na largura eu posso aumentar. E a altura também. Posso deixar um pouquinho mais alto. Deixa eu só ver aqui, eu acho que eu vou deixar uns 200. Na altura aqui eu vou deixar 200. Ainda não ficou bacana, então nesse caso vou mexer aqui para ver, porque eu quero pegar metade desse botão aqui, ó. Então eu vou deixar mais ou menos aqui. A largura eu posso tanto diminuir ou aumentar. Nesse caso vamos deixar mais ou menos nesse sentido aqui. Deixa eu só mexer aqui para ver. Ok, aí você pode mexer, no caso eu vou deixar assim mesmo. Se você gostou daquele primeiro padrão lá, você pode deixar. Eu vou mudar um pouco o estilo dessa página e vou deixar assim. Porque aqui no caso eu vou implementar mais uma coisinha aqui que vai fazer a diferença. Então nesse caso eu vou voltar aqui na página do produtor, no caso aqui do produto. E vou adicionar exatamente essas opções aqui, só que de uma forma diferente. Que você pode colocar se você quiser. Mas eu vou mostrar aqui como fazer. Então nesse caso, vamos voltar aqui para a nossa landing page. Eu vou vir aqui ó, no menu do Elementor. Eu vou colocar aqui ó, no campo de pesquisa ícone. Eu vou pegar aqui essa lista de ícones. Vou clicar e arrastar e colocar aqui em cima do botão. Aqui como sempre você vai ver que tem um conteúdo. No caso é uma lista que você pode clicar, alterar aqui o conteúdo, alterar o ícone, colocar um link se for necessário. E também você pode clicar, segurar e arrastar a ordem dessa lista. Como você pode observar, o modo do layout aqui dessa lista está um embaixo do outro. Eu quero alterar aqui a questão do layout. Eu quero deixar um do lado do outro. Então clicando aqui nesses três pontinhos você consegue fazer isso. Eu já vou vir aqui para estilo. Eu vou também ajustar aqui o alinhamento. Vou deixar aqui centralizado. Olha só, já ficou mais interessante. E agora eu volto aqui para o conteúdo. E vou colocar aqui algumas coisas daquilo que eu acabei de mostrar para você. Eu já tenho pronto, eu vou estar colocando aqui. Então o primeiro conteúdo aqui vai ser acesso vitalício. Eu posso fechar esse primeiro item. Eu vou abrir o segundo item e vou copiar o texto que eu defini aqui, que seria apague à vista ou parcele em até 5 vezes. Aqui você pode perceber que o ícone está diferente. Se você quiser agilizar, você pode apagar esse conteúdo. Você pode clicar aqui para duplicar o primeiro. Então aqui ele vai pegar exatamente a configuração lá do primeiro
e você vem aqui e só altera o texto para ficar mais fácil. Ou se não, você vem aqui, se você quiser trocar o ícone, e escolhe o ícone que você quer. Nesse caso eu estou seguindo o padrão desse ícone check aqui, que já tem disponível no primeiro elemento. Então posso fechar aqui. No meu caso eu vou duplicar novamente. Eu vou escolher esse último aqui. Posso fechar esse item, abrir o de baixo e vou copiar o meu outro texto, onde eu falo aqui da compra 100% segura. Ok, Rafael, mas isso aí ficou tudo escuro, não dá para ver direito. E aí, como é que faz? Se você bem lembra do estilo, tem essa aba aqui, onde nós podemos mexer. Então, nesse caso, eu venho aqui no ícone. A primeira coisa, eu vou alterar a cor. Então, vou colocar branco. Olha só, já ficou branco aqui. Se você quiser aplicar um hover também, colocar uma cor específica, você pode fazer. Aqui tem a opção de você alterar o tamanho. Mas, nesse caso, eu vou vir aqui diretamente para texto. Eu vou já alterar a cor do texto, vou colocar branco, para ficar melhor aqui para visualizar. E no caso aqui do texto, eu tenho que selecionar a tipografia, não esquecendo, colocando a mesma fonte que eu já venho utilizando e seguir aí o mesmo padrão. Inclusive você pode colocar aqui o tamanho, se você quiser. Ó. Eu vou colocar aqui um 12 pixels para ver se fica bacana. Se ficou muito pequeno, você pode aumentar, vou colocar 14. Eu acho que ficou bacana 14. Para visualizar melhor, você pode fechar aqui o painel. Olha só como é que ficou. Então ficou aqui a informação abaixo. Eu ainda vou fazer mais uma coisinha aqui para ficar bacana. Eu vou abrir aqui no meu elemento, que é a minha lista. Eu vou vir aqui avançado. Eu vou vir aqui no padding. Para você que já viu no meu vídeo anterior, eu falei sobre o padding. Eu vou aplicar aqui um padding, nesse caso, para todos os lados mesmo. Posso deixar aqui marcado, vou colocar de 10. Ou melhor, vou colocar aqui 5 para ver. Eu acho que ficou bacana 5 para cada lado, direita, esquerda, cima e baixo. E aqui no fundo, eu venho, clico em clássico e vou escolher uma cor. Vou colocar preto. E aqui no Elementor, você tem essa opção aqui de baixo, essa barra aqui, que você pode mexer com a opacidade da cor. Então, nesse caso, eu coloquei preto. Eu posso clicar aqui, ó, nessa bolinha aqui, onde está a minha mão aqui do mouse, né, representando. Eu venho aqui e puxo para o lado esquerdo. Então perceba que ali vai diminuindo a opacidade. E isso vai ser muito útil para ficar mais visível esse texto. E vou deixar mais ou menos aqui. Eu posso fechar aqui para a gente ver. Eu vou só minimizar aqui. E olha só, eu acho que já ficou bacana. No caso aqui eu achei que ficou melhor para enxergar. Porém, eu vou vir aqui. Eu vou acessar aqui agora a opção borda. E vou utilizar aqui, ó, arredondamento. Eu vou colocar aqui de 5, que é o padrão que a gente vem utilizando. Posso fechar. Ele vai dar uma pequena arredondada aqui, ó, nos 4 cantos que tem. Ficando assim, seguindo o padrão aqui do vídeo. Inclusive, se você quiser mexer mais na opacidade, se você não gostou, você pode ficar à vontade de vir aqui e aumentar aqui para o lado direito. Aí fica a seu critério. Eu vou deixar um pouquinho mais de opacidade visível, então vou deixar um pouquinho mais visível. Posso vir aqui, deixa eu só fechar aqui para ver. Eu acho que ficou bacana, combinou aqui. E agora tem essa informação. Também fica a seu critério se você quiser deixar assim. Aqui no caso, estou lembrando agora, na opção de lista aqui, no caso na aba estilo, eu posso vir aqui, ó, na opção texto, tipografia. Lembra aqui do peso? Eu vou colocar aqui um 300. Ficou muito fino, né? Deixa eu colocar 400. Aí você pode colocar o peso que você quiser. Aqui, como você está vendo, é questão de teste, é questão de você ver aí como é que vai ficando, alterando os elementos. No meu caso aqui, eu vou deixar um 500 para ver. Então, vou deixar assim mesmo, qualquer coisa eu mudo depois. E aqui, praticamente, se eu fechar aqui, você vai ver que já temos aqui o primeiro bloco. Mudou um pouquinho do que a gente viu no vídeo anterior. Eu acho aqui que já ficou mais interessante. E se a gente for comparar aqui com o projeto original, olha só que diferença, né? A gente incrementou essa parte e colocamos essa parte também, só que de uma forma diferente. Então veja, ficou bem interessante aqui o nosso projeto. Então se segura aí que o vídeo não acabou por aqui. Vamos continuar criando aqui. Nesse caso, retornando aqui para o projeto original, temos mais esse bloco que é fácil de estar criando. Então perceba que ainda continua em uma coluna só. Porém, a gente vai pegar, no caso aqui eu vou dividir as informações em 2 colunas.
E você vai ver daqui a pouco que eu vou fazer isso para a gente fugir um pouquinho desse padrão da página que foi criado só em uma coluna. Então vamos diretamente aqui para o Elementor. Eu vou acessar aqui novamente. Aqui abaixo, ou melhor, expandido o painel aqui, né? Senão a gente não vai conseguir ver. Então aqui abaixo eu vou clicar aqui, criar uma nova seção, que vai ser a nossa nova estrutura. E nesse caso vai ser 2 colunas. Então veja bem, agora nós criamos outra seção de 2 colunas. Se eu voltar aqui no projeto, você vai ver que temos uma imagem. Então a minha ideia aqui é colocar essa imagem no lado direito. E as informações aqui como texto, parágrafo, nós colocamos do lado esquerdo. Para isso eu já vou acessar aqui então o Elementor. Temos a nossa estrutura. O que eu posso fazer aqui para seguir um padrão? Eu venho aqui nesse título, botão direito, aqui no lápis, né, no conteúdo, duplicar, arrasto para cá. Eu vou colocar o meu título. Ele está em branco, não está aparecendo aqui. Então nesse caso, com ele clicado aqui selecionado, vai abrir aqui do lado esquerdo. Então nesse caso eu vou colocar a cor do texto. Eu vou pegar o verde. Deixa eu só copiar aqui do lado. Copiei aqui a cor. Eu vou colar aqui. E já para adiantar eu vou clicar nesse mais aqui para a gente colocar a cor, né? Deixar ela já pré-pronta aqui. Então agora a gente consegue visualizar. E aqui ainda eu vou copiar também o parágrafo, fazendo o mesmo processo. Uma vez que ele duplicou, posso clicar e arrastar aqui para baixo. Aqui ele está em branco, então nesse caso eu posso vir aqui em estilo, cor do texto e vou pegar essa cor aqui de cima. Porém eu vou jogar um pouquinho aqui mais para esse canto aqui, na diagonal, para ficar um pouquinho mais claro. E inicialmente é exatamente assim que eu quero. Vamos agora adicionar aqui a imagem desse lado direito. Então nesse caso, volto aqui no Elementor, né? Nos menus. Eu pego aqui a imagem. No caso, esse bloco aqui, arrasto. Sigo o mesmo processo. Clico aqui no lápis. Ele vai abrir aqui a opção da imagem. Nesse caso eu vou centralizar. E já vou vir aqui, escolher a imagem. Como eu já tinha feito antes, eu já subi a imagem para cá. Você pode ver que ela está aqui, selecionando. É só inserir mídia. Se você não tiver, vem aqui em enviar arquivos. Seleciona aí da pasta do seu computador. No meu caso aqui já está inserida. Clico em inserir mídia. Já vai aparecer aqui para mim. O que eu posso fazer para melhorar essa seção é clicando sobre a mesma aqui acima. Clicando aqui nesse menu aqui do meio. Eu venho aqui, alinhamento vertical, meio. Então perceba que meu texto vai ficar aqui. E agora eu vou colocar exatamente o conteúdo que eu preciso. Então nesse caso, já tenho ele aqui do lado, só vou copiar o texto para ser mais rápido. Eu vou vir aqui, editar, conteúdo, vou colar o meu texto. Eu vou vir aqui copiar o parágrafo que eu tenho. Então nesse caso, vou copiar aqui do lado. Eu venho aqui nesse parágrafo, botão direito, ou melhor, dar um clique aqui no lápis, né? Eu venho aqui no conteúdo, tá no modo visual. Eu vou escolher o modo texto, selecionar tudo, Ctrl V, voltar aqui para o modo visual. E praticamente já ficou aqui o meu texto. Aqui ainda eu tenho mais um título. Então nesse caso eu posso duplicar essa parte aqui, puxar aqui para baixo, para ficar abaixo do texto. Eu já vou copiar aqui o meu texto, que eu tenho aqui já pronto. Vou colar aqui no conteúdo, lembrando que eu estou já com ele selecionado. E novamente eu venho aqui, copio esse conteúdo, duplicar. Eu posso arrastar. E aqui eu vou colocar o meu texto, que é um texto menor do que esse aqui. Vou mudar para o modo texto. E aqui eu seleciono Ctrl A, Ctrl V. E já colou aqui o meu texto. E como você pode observar, quando nós temos um padrão, você praticamente vai copiando tudo que você já tem. Então como iniciei aqui com a cor verde, coloquei aqui no meu título, nesse caso. Eu já tenho meu parágrafo que eu copiei aqui, desse primeiro. Então basicamente é só um copiar e colar para seguir exatamente o padrão que a gente tem aqui da nossa landing page. E aqui ainda eu posso melhorar algumas coisas, por exemplo, esse título. Eu vou clicar aqui nesse lápis. Aqui a gente já alterou o conteúdo, mas aqui no alinhamento eu posso deixar aqui à esquerda mesmo. Na aba estilo eu posso vir aqui, tipografia. Nós estamos utilizando aqui uma fonte 34. Eu posso diminuir aqui mais 4 pixels, deixando 30. Eu acho que vai ficar bacana. E uma coisa importante também que eu posso fazer é ajustar aqui a linha, né, do meu título. Aqui, como você pode ver, eu posso ajustar a linha aqui do meu título
Então nesse caso aqui, ó, na opção altura da linha, eu posso vir aqui, ó, e definir aqui uma altura bacana. 1.4 eu acho que vai ficar bacana, para ele não ficar muito grudado. Inclusive, deixa eu colocar aqui só 1.3. Ficou excelente, então vai ficar assim mesmo. E agora eu posso fazer isso também para o meu outro título de baixo. Porém, em vez de eu ficar acessando aqui a mesma informação e abrindo aqui novamente essa propriedade, eu vou ensinar uma coisa bacana para você. Você pode vir aqui no lápis, botão direito, copiar. Você vem aqui no título de baixo, botão direito, e você vem nessa opção, ó, colar estilo. Então fazendo isso, ele vai pegar o tamanho da fonte, o tamanho da linha e vai aplicar o mesmo estilo que você aplicou nesse elemento. Se você quiser também aplicar nesse título aqui de cima, você pode vir aqui, ó. Aqui você pode clicar com o botão direito, colar estilo, e aqui ele pega exatamente o estilo que você tem aqui desse título de baixo. No meu caso, eu vou vir aqui, só vou alterar aqui em tipografia que estava 34, eu quero manter para ficar esse tamanho. E a cor, apesar do verde aqui, ficou bacana, eu vou deixar branco, que eu quero esse título branco mesmo. Então nesse caso eu vou deixar assim, é só para você ver que é possível você agilizar o processo, né, de estilização, só copiando o estilo e aplicando nos demais elementos. E aqui para a gente finalizar, eu vou acessar essa seção que a gente tem e vou dar um espaço interno no padding aqui, só que eu quero só de cima para baixo, né? No caso, eu só vou aplicar aqui no de cima, então nesse caso posso clicar nesse botão para desvincular e vou só aplicar aqui o padding de 60 pixels para cima para dar um espaço maior. Sendo assim, ele vai ficar com esse espaço e aqui no final eu não apliquei, porque quando eu vier com outra seção e adicionar aqui, eu vou colocar nessa seção nova que eu adicionar o padding de cima. Então nesse caso eu não preciso colocar para baixo, apenas para cima. E agora se eu minimizar aqui o painel, então agora vamos ver como está ficando a nossa landing page. Eu só vou minimizar aqui o painel. E olha só, começa aqui com a imagem, tem o título, tem a descrição aqui, que seria um subtítulo, tem o vídeo, tem aqui agora as informações que a gente colocou, que tem acesso vitalício, tem a opção de pagamento à vista ou parcelado em até 5 vezes, compra segura, tem aqui o botão. Depois nós criamos outro bloco, né, outra seção que vai diretamente na dor da pessoa que estiver vendo essa landing page, na questão de perder peso em casa, né, na quarentena. Esse bloco aqui foi algo que estava fora do meu roteiro, então acabei criando de última hora, mas acredito que ficou bacana. Descendo aqui nós criamos mais um bloco. Nesse caso não tem nada aqui, nenhum efeito, né? Você pode ver que é reto. Você poderia muito bem trabalhar essa parte aqui se você quisesse também. Aqui no meu caso eu vou deixar assim mesmo reto, só para deixar essa quebra de um bloco para o outro. Mas você também poderia colocar aqui um efeito de divisor de forma. Igualmente eu fiz aqui nessa parte de cima, fica a seu critério. Eu vou deixar assim mesmo. E aqui a gente tem o nosso bloco que só tem texto à esquerda, né? Olhando assim, analisando a nossa landing page. E tem aqui a imagem do lado direito com as informações que são importantes para a pessoa que tem interesse nesse produto. Então, como você pode observar, aos poucos estamos aqui construindo a nossa landing page. Eu sei que é uma landing page aqui bem básica, mas algo que faz muita diferença para quem trabalha como afiliado, principalmente quando a gente trabalha com um produto que permite a criação da landing page. Se a gente for comparar aqui, ó, para o produto, né, a landing page aqui do produto original, olha só, ficou bem diferente aqui da landing page do produto original. Se eu não me engano, essa landing page foi criada aqui com ClickPages, que é uma ótima ferramenta, mas eu mesmo me sinto limitado, já tentei utilizar para criar algumas landing pages e me senti mais à vontade criando as minhas próprias landing pages com o próprio Elementor, com WordPress, porque como você pode observar, você tem muito mais recursos, muito mais possibilidades se você for criar diretamente com o ClickPages. Não que a ferramenta seja ruim, porém você tem uma certa limitação lá utilizando o construtor deles. E se você for fazer diretamente com o seu WordPress, utilizando Elementor, você vai ter 1000 vezes opções com muito mais recursos e possibilidade de customização do que você utilizar diretamente lá no ClickPages. Mas essa é uma opinião minha, se você pensar diferente, não tem problema.
No mais é isso. Espero realmente que você tenha gostado aqui de todo o conteúdo que a gente viu nesse vídeo e principalmente que eu tenha te ajudado. A única coisa que eu te peço é que primeiramente você deixe seu like, se inscreve no canal para você que ainda não é inscrito e ative o sininho, que é muito importante também, para você receber os próximos vídeos em relação a esse conteúdo. Antes de finalizar, eu vou só clicar aqui abaixo, vou salvar rascunho para mim salvar as alterações que eu fiz. E agora sim, eu vou finalizando por aqui. Meu muito obrigado para você que assistiu até agora. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus.